6 de maio de 2013. Cleveland, Ohio. 6 da tarde. Uma mulher liga para o 911. Fala rápido, respira com dificuldade. A atendente pergunta o que aconteceu. A resposta: fui sequestrada. Preciso de ajuda. Perguntas padrão. Quando aconteceu? Onde você está agora? Você está segura? A mulher faz uma pausa. Então diz uma frase que faz a atendente congelar. Fui sequestrada há 10 anos. Meu nome é Amanda Berry. Amanda Berry. Em Cleveland, todos conhecem esse nome. Em 21 de abril de 2003, um dia antes de seu 17º aniversário, Amanda saiu do trabalho no Burger King. Ligou para a mãe, disse que alguém a levaria para casa. Não voltou. Desapareceu. A polícia procurou. A mãe deu entrevistas. Implorou para que sua filha fosse devolvida. Passou 1 ano, 2, 5. Não havia vestígios. Em 2006, a mãe de Amanda morreu de ataque cardíaco. Nunca soube o que aconteceu com sua filha. 10 anos depois, todos consideravam Amanda morta. E então, essa voz no telefone. A atendente pede o endereço. A mulher responde: 2207 Seymour Avenue, bairro Tremont, parte oeste da cidade. Casas comuns, ruas comuns. A próxima pergunta é quem a manteve. Pausa. Então, baixinho, Ariel Castro. Ele tem 52 anos. Ele é motorista de ônibus escolar. A atendente anota tudo. Transmite para a equipe de operações. Continua a conversa. Outras vozes são ouvidas ao fundo. A atendente pergunta: você está sozinha? Não. Comigo está Jocelyn. Ela fará 7 em breve. E mais 2 meninas, Dina e Michelle. Amanda desapareceu aos 16. Agora ela tem 27. Com ela está alguém que fará 7 em breve. A aritmética é simples. Mais 2 meninas, Gina e Michelle. Seus nomes também são registrados. Amanda continua. Ele saiu, mas não sei quando volta. Por favor, venham rápido. 2 viaturas policiais já estão a caminho. 1,5 milha da delegacia. 5 minutos. A gravação da conversa continua. Cada palavra é registrada. Tudo isso se tornará prova. 8 minutos depois, os policiais chegam à casa. Um prédio de 2 andares. Revestimento branco. Porta de metal. Janelas fechadas com cortinas pesadas. Da rua, uma casa comum. Nada suspeito. Os oficiais Anthony Espada e Barbara Johnson sobem a varanda. Batem. A porta se abre. Uma mulher magra, cabelos longos, olheiras, roupas velhas e largas. Atrás dela há mais alguém. Uma pequena figura com cabelos loiros. O oficial Espada pergunta: você é Amanda Berry? Ela acena. Lágrimas escorrem pelo rosto. Dá um passo à frente. Sai para a varanda. Para a luz. 2 outras mulheres saem atrás dela. Ambas exaustas. Ambas assustadas. Os oficiais chamam reforços. As primeiras perguntas são feitas imediatamente. Ali mesmo, na varanda. Amanda Berry, 27 anos. Desaparecida em abril de 2003. 10 anos nesta casa. Gina de Jesus, 23 anos. A oficial Johnson se lembra deste caso. Abril de 2004. Gina voltava da escola. Ela tinha 14 anos. Não chegou a casa. Desapareceu. 9 anos se passaram. A terceira mulher fica em silêncio por mais tempo. Então diz Michelle Knight. Esse nome não significa nada para os oficiais. Mais tarde eles descobrirão o porquê. Michelle desapareceu em agosto de 2002. Ela tinha 21 anos. Mas seu caso foi rapidamente encerrado. Decidiram que ela tinha ido embora por conta própria. Michelle passou 11 anos em cativeiro e ninguém a procurou. Todos os 3 mencionam o mesmo nome, Ariel Castro. Todos os 3 apontam para a casa. Ele as manteve ali, por anos, em uma rua comum, no centro de um bairro residencial. O oficial Espada entra em contato com a delegacia, transmite os nomes, pede para verificar no banco de dados. A resposta é rápida. Amanda Berry, procurada. Gina de Jesus, procurada. Ambos os casos ativos. Por todo esse tempo, elas foram procuradas. Michelle Knight, caso encerrado. Desaparecimento voluntário.
Ninguém sabia que ela estava lá. Detetives e médicos chegam à casa. As 3 são levadas ao hospital. Jocelyn vai com Amanda. A polícia começa a procurar Castro. A descrição é transmitida a todas as patrulhas. Latino, 52 anos, altura média, de óculos, uma picape branca. Vizinhos dão os primeiros comentários. Um homem comum, quieto, amigável, motorista de ônibus escolar. Tocou em uma banda local. Às vezes fazia churrascos. Ninguém suspeitava de nada. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. A casa parecia normal. Castro agia normalmente. 10 anos de vida dupla. Nenhum erro. Até hoje. Por volta das 8 da noite, Castro é detido perto de um restaurante na West 117th Street. Ele sai da picape. Caminha em direção à entrada. Não se apressa. Não olha para trás. 2 detetives se aproximam por trás. Chamam um nome. Castro para. Vira-se. Não há medo no rosto. Nenhuma surpresa. Apenas cansaço. Seus direitos são lidos. Algemas são colocadas. Ele não resiste. Fica em silêncio. No carro, o detetive pergunta: "Você sabe por que foi detido?" Castro olha pela janela. Alguns segundos de silêncio. Então, sim, eu sei. Nenhuma palavra mais. Pede um advogado. Recusa-se a testemunhar. Enquanto Castro é levado para a prisão, os peritos começam a inspecionar a casa. Fotografam, coletam evidências. O que eles encontram muda tudo. As janelas estão fechadas com compensado por dentro, cortinas pesadas por cima. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, são paredes. As portas dos quartos no segundo andar são reforçadas, fechaduras adicionais. Trancam apenas por fora, não abrem por dentro. Em um quarto, correntes, parafusadas na parede, coleiras nas pontas. No porão, vestígios de sangue no chão. Os peritos coletam amostras. A polícia trabalha a noite toda. A casa se torna uma cena de crime. Pela manhã, a história se torna notícia nacional. CNN, Fox News, todos os grandes canais enviam repórteres. 3 mulheres, consideradas mortas, estão vivas. Elas passaram anos em cativeiro. Estavam a poucas milhas de suas famílias, das pessoas que as procuravam. E por todo esse tempo, seu sequestrador vivia uma vida normal. Trabalhava, socializava. Sorria para os vizinhos. Agora, o principal a ser descoberto. Como ele as sequestrou? Como as manteve? Por que ninguém notou nada? E o que aconteceu dentro daquela casa todos esses anos? Seymour Avenue, uma rua comum na parte oeste de Cleveland. Casas de 2 andares ficam próximas umas das outras. Pequenos quintais, um bairro operário típico, onde todos se conhecem. A casa número 2207 não se destacava em nada. Revestimento branco, varanda arrumada, tudo como os vizinhos. O proprietário, Ariel Castro. Para os moradores da rua, ele era apenas Al, um vizinho com quem se podia trocar algumas palavras na varanda. A polícia coletou os primeiros depoimentos dos vizinhos imediatamente, na mesma noite em que os peritos trabalhavam na casa. Juan Pérez mora a 3 casas de distância. Conhecia Castro há 20 anos. Um cara comum. Sempre cumprimentava, às vezes ajudava com o carro. Nada estranho. Elisa Castilho, casa em frente. Ele frequentemente se sentava na varanda, tocava guitarra. Conversávamos sobre o tempo, sobre as notícias, conversas comuns. Tito Dene, vizinho da direita, parede comum entre as casas. Eu nunca ouvi nada, nem gritos, nem barulho. A parede é fina, ouço a televisão dos outros vizinhos, mas de Al, silêncio. Silêncio total, por anos. Castro trabalhava como motorista de ônibus escolar, companhia Cleveland Metropolitan School District. 22 anos de experiência, reputação impecável, nenhuma reclamação. Toda manhã, às 6 horas, ele saía de casa. Ia para o trabalho. Distribuía os alunos. Voltava à noite. Colegas o descreviam da mesma forma. Quieto, responsável, sempre pontual. Pais confiavam seus filhos a ele.
Mas o trabalho não era a única coisa que tornava Castro visível. Ele tocava baixo na banda local Grupo Fuego, música latina. Tocavam em festas de bairro, casamentos, festas particulares. Fernando Cobo, guitarrista da banda. Al fazia parte da equipe. Vinha a todos os ensaios. Discutíamos música, brincávamos, tomávamos cerveja. Um cara normal. As apresentações eram públicas. Dezenas, às vezes centenas de pessoas. Castro estava no palco. Sorria. Estava à vista. Ele não se escondia, não evitava as pessoas. Pelo contrário, participava ativamente da vida do bairro. Vizinhos lembram-se de churrascos no quintal, várias vezes por ano. Castro convidava os moradores da rua. Grelhava carne, oferecia cerveja. Nancy Ruiz, vizinha da esquerda. Eu vinha a esses churrascos. Ele era hospitaleiro. Ficávamos em seu quintal conversando. A 10 metros daquela casa. E ninguém sabia de nada. A polícia estuda fotografias desses eventos. Pessoas sorriem. Castro no centro. Atrás dele, a casa. Janelas fechadas. E dentro, 3 mulheres acorrentadas. Nem a família suspeitava de nada. Castro tinha 4 filhos adultos de um casamento anterior. Eles visitavam o pai regularmente. Vinham à casa. Sentavam na sala de estar. Castro não os deixava subir para o segundo andar. Dizia que lá estava uma bagunça. Ninguém insistia. Uma das filhas mais tarde dirá: eu estive naquela casa dezenas de vezes. E por todo esse tempo, aquelas mulheres estavam lá. Ainda não consigo acreditar. De manhã, trabalho. À tarde, estudantes. À noite, casa. Às vezes ensaios. Às vezes churrascos. Tudo previsível. Tudo regular. Castro comprava mantimentos em supermercados comuns. Muitos mantimentos. A proprietária da loja da esquina. Ele vinha uma vez por semana. Comprava muita comida. Eu pensava que ele tinha uma família grande. Outro detalhe: as janelas da casa. Todas fechadas. Sempre. Cortinas pesadas. Vizinhos notavam. Mas não davam importância. Todos têm seus hábitos. Ninguém fazia perguntas desnecessárias. Ninguém se metia na vida alheia. Era um bairro tranquilo, onde a vida privada era respeitada. E Castro se aproveitava disso. Criava a imagem de uma pessoa normal. Mantinha-a. Não dava brechas. Por anos ele chegava em casa depois do trabalho. Fechava a porta. E se tornava outra pessoa. Aquele que os vizinhos não conheciam. Aquele que os colegas não viam. Agora, a investigação teria que descobrir como essa vida dupla começou. Como Castro se transformou de um morador comum de Cleveland em um sequestrador, que manteve 3 mulheres em cativeiro por mais de 10 anos. Tudo não começou em 6 de maio de 2013. Tudo começou 11 anos antes. Naquela época, ninguém sabia que esses desaparecimentos estavam conectados. 3 casos diferentes. 3 anos diferentes. Circunstâncias diferentes. A primeira foi Michelle Knight, 23 de agosto de 2002. Michelle tem 21 anos. Ela mora sozinha em Cleveland. Aluga um quarto. Trabalha onde pode. A vida não deu certo. Problemas familiares. Problemas com a lei. Pequenas infrações. Nada sério. Naquele dia, Michelle vai a uma reunião do serviço social. Um caso de custódia temporária de seu filho. Ela precisa ir lá. É importante. Ela sai de casa, caminha pela rua. Ninguém mais a vê. A prima de Michelle liga para a polícia 2 dias depois. Diz que Michelle desapareceu. Não volta para casa. Não atende ligações. A polícia abre um caso. Entrevista conhecidos. Verifica os últimos movimentos. A versão se forma rapidamente. Michelle estava em conflito com a família. Havia dívidas. Havia problemas. O detetive responsável pelo caso conclui. Ela foi embora por conta própria. Talvez para outra cidade. Talvez para algum conhecido. O caso é transferido para a categoria de desaparecimento voluntário. As buscas ativas cessam em alguns meses. Michelle permanece no banco de dados de desaparecidos, mas ninguém mais a procura. A família não insiste.
Os relacionamentos eram complicados. Muitos realmente pensaram que ela simplesmente havia partido. Passou um ano. Nenhum vestígios. Nenhuma ligação. Michelle simplesmente desapareceu. 21 de abril de 2003. Amanda Berry. Ela tem 16 anos. Trabalha no Burger King depois da escola. Quer economizar para um carro. Uma estudante do ensino médio comum com planos comuns. 7 de abril, segunda-feira. O turno de Amanda termina às 7h30 da noite. Ela liga para a mãe. Diz que um colega vai levá-la. A mãe diz: "Ok, espero em casa." Amanda sai do restaurante. Segue em direção ao ponto de ônibus na esquina da West 110 com a Lorraine Avenue. A distância até a casa é de 3 milhas. De carro, 10 minutos. Ela não chega em casa. A mãe, Luana Miller, começa a ligar 1 hora depois. O telefone de Amanda não atende. Ela liga para a polícia às 10 da noite. A polícia reage imediatamente. Menor de idade, menina responsável, nunca desapareceu, nunca fugiu, não há motivos para sair de casa. Começam as buscas na mesma noite. Vistoriaram o bairro. Entrevistam colegas do Burger King. Verificam câmeras de vigilância. Há poucas em 2003, mas as existentes são verificadas. As gravações mostram Amanda saindo do restaurante. Caminha pela rua. Vira a esquina. Não há mais câmeras. A polícia a declara oficialmente desaparecida. A mídia capta a história. Luana Miller dá entrevistas em todos os canais. Panfletos por toda a cidade. Recompensa por informações. Dezenas de pessoas ligam. Dizem que viram Amanda. No ônibus, na loja, em outro bairro. A polícia verifica cada pista. Não encontram nada. Meses se passam, sem vestígios. O caso permanece aberto, mas a esperança diminui. Em 2006, Luana Miller morre. O coração não aguentou. Médicos dizem: estresse. 3 anos vivendo na incerteza. Não soube o que aconteceu com sua filha. 2 de abril de 2004. Dina de Jesus. Ela tem 14 anos. Estuda na escola de ensino médio Wilbur Wright. Mora com os pais e irmãos na parte oeste de Cleveland. Uma estudante comum. Depois das aulas, Dina volta para casa a pé. Rota comum. 2 milhas. Ela a percorre todos os dias. Na esquina da Lorraine Avenue e West 105th Street, uma amiga a acompanha. Elas conversam, riem. A amiga vira para sua casa. Despedem-se. Dina continua sozinha. Ninguém mais a vê. Os pais começam a se preocupar por volta das 6 da tarde. Dina deveria ter chegado às 3. 3 horas se passaram. O telefone não atende. O pai, Félix de Jesus, entra no carro, percorre a rota da filha, pergunta aos transeuntes. Ninguém viu nada. Às 7 da noite, uma ligação para a polícia. Uma estudante desaparecida, 14 anos, não voltou para casa depois da escola. A polícia mobiliza todo o bairro, dezenas de oficiais, voluntários, vizinhos. Varrem cada rua, cada quintal, cada beco. Nada. A mídia está novamente no local. A história de Dina se torna a principal notícia em Cleveland. Os pais apelam ao público, imploram para que sua filha seja devolvida, oferecem uma recompensa. Milhares de pessoas saem em busca, verificam prédios abandonados, terrenos baldios, parques, verificam tudo. O detetive responsável pelo caso nota uma coincidência. Amanda Berry desapareceu 1 ano antes, no mesmo bairro, em circunstâncias semelhantes. Ambas estavam indo para casa. Ambas desapareceram sem deixar vestígios. Ele levanta o caso de Amanda. Compara detalhes, verifica se há conexão. Os locais de desaparecimento ficam a 1 milha um do outro. Ambas desapareceram em abril. A diferença é de exatamente 1 ano. Talvez seja uma coincidência. Talvez não. A polícia começa a considerar a versão de um sequestrador em série. Verificam bancos de dados, procuram casos semelhantes, analisam criminosos registrados na área. Não encontram nada. O caso de Michelle Knight não é associado a esses desaparecimentos. Seu caso está encerrado. Ela é considerada uma partida voluntária. Ninguém pensa em verificar essa versão novamente. Enquanto isso, as 3 mulheres estão no mesmo lugar, na casa da Seymour Avenue, a poucas milhas dos locais de seus desaparecimentos, perto de suas famílias,
perto das delegacias de polícia onde as investigações estão sendo conduzidas. Mas ninguém sabe disso. Anos se passam, os casos permanecem abertos, as famílias vivem sem respostas, e Ariel Castro continua sua vida normal. A polícia de Cleveland lança uma operação em larga escala. 2 casos de desaparecimento, Amanda Berry e Dina de Jesus. Cria uma equipe especial. Detetives trabalham 24 horas por dia. Verificam cada pista, entrevistam todos que viram as garotas pela última vez. Revisam as gravações das câmeras dezenas de vezes. Verificam criminosos registrados em um raio de 5 milhas. Nada. As famílias organizam suas próprias buscas. Centenas de voluntários a cada fim de semana. Distribuem panfletos, colam cartazes. A mãe de Gina, Nancy Ruiz, dá entrevistas toda semana. O pai organiza marchas pelo bairro, mantém a atenção da mídia. E aqui aparece Ariel Castro. Maio de 2004, um mês após o desaparecimento de Gina. Castro comparece a uma das marchas, distribui panfletos, conversa com as pessoas, parece preocupado. A razão é simples. Sua filha Arlene estudava com Gina na mesma escola. Elas eram amigas. Castro conhecia a família de Jesus pessoalmente. Agora ele está ao lado da mãe de Gina. Expressa palavras de apoio. Promete ajudar nas buscas. Nancy Ruiz mais tarde lembra. Ele se aproximou de mim. Disse que sua filha estava preocupada, que ele queria ajudar. Parecia sincero. Castro pega os panfletos, diz que os colará pelo bairro, contará aos colegas de trabalho. E ele realmente faz isso. Panfletos com a foto de Gina aparecem na Seymour Avenue. A polícia interroga todos que conheciam Gina, incluindo Castro. Procedimento padrão. O detetive vai à casa dele, faz perguntas. Quando a última vez que viu Gina? Sabe algo sobre o desaparecimento dela? Castro responde calmamente. A última vez que viu foi algumas semanas atrás. Gina tinha vindo à casa de sua filha. Faziam lição de casa. Nada em comum. Pergunta sobre o dia do desaparecimento. Onde estava em 2 de abril depois das 3 da tarde? Resposta: no trabalho. Distribuindo estudantes. O turno terminou às 6. Depois em casa. Assistiu televisão. O detetive verifica. Castro realmente estava na rota. O horário é confirmado. O álibi não é infalível, mas não há suspeitas. Um pai comum de uma amiga desaparecida. Preocupado. Quer ajudar. O detetive não esteve dentro da casa. Não havia razões. Não havia mandado. Castro não era suspeito. Apenas uma testemunha. Se tivesse subido para o 2º andar, se tivesse olhado nos quartos fechados, tudo teria terminado ali, em 2004. Mas isso não aconteceu. Meses se passam. A fase ativa diminui. Não há pistas. A mídia se volta para outras notícias. As famílias não desistem. Nancy Ruiz organiza marchas anuais, todo 2 de abril. Centenas de pessoas nas ruas. Castro às vezes aparece nas marchas. Fica na multidão. Segura um panfleto. Em 2007, ele aparece nas notícias. Um repórter entrevista os participantes. Aborda Castro. Castro diz à câmera: minha filha estudava com Gina. É uma tragédia terrível. Espero que a encontrem. A família não deve viver na incerteza. Esta gravação será mostrada após a prisão. Todos verão como ele fala sobre a tragédia, enquanto Gina está em sua casa, acorrentada. 2006. Uma ligação anônima. Alguém viu Amanda no bairro da Seymour Avenue. Ela estava com um homem. Parecia assustada. A polícia verifica a área. Entrevistam os moradores. Ninguém confirma nada. Após a libertação, essa ligação será revista. A ligação foi feita de um telefone público na West 25th Street, a 3 quarteirões da casa de Castro. Quem ligou não será descoberto. Anos se transformam em rotina. Os casos se arrastam. As famílias esperam. Castro vive uma vida dupla. Trabalha, toca música, aparece em marchas. Ele não apenas não atraía a atenção. Ele criava a imagem de uma pessoa em quem se pode confiar, que simpatiza, que ajuda. E isso funcionou. Por anos, ninguém suspeitou de nada. Junho de 2004, 2 meses após o desaparecimento de Dina. Um homem liga para a polícia. Diz que viu algo importante no dia em que Dina desapareceu. A testemunha é Josie Martinez. Mora na região.
Em 2 de abril, por volta das 4 da tarde, ele caminhava pela Lorraine Avenue. Viu uma picape branca. Parou na beira da estrada. No banco do passageiro estava uma jovem latina. Cabelos escuros, uniforme escolar. Ao volante, um homem. Latino, meia-idade, de óculos. Martínez não deu importância na época. Pensou que um pai estava buscando a filha na escola. Mas depois viu os cartazes com a foto de Dina. Reconheceu o rosto, a mesma garota da picape. O detetive Mark Dias colhe o depoimento. Pede para descrever o homem o mais detalhadamente possível. Latino, cerca de 50 anos, altura média, constituição forte, cabelos escuros com grisalho, óculos de armação fina, picape branca, modelo antigo. Chamaram um artista, fizeram um retrato falado. Martínez ajustou os detalhes, forma do rosto, corte dos olhos, penteado. O retrato falado está pronto. Mostram a família de Dina. Mostram aos colegas de classe. Mostram aos professores. Ninguém reconhece. A polícia divulga o retrato falado. Publicam em jornais. Mostram na televisão local. Pedem para que todos que reconheceram essa pessoa se manifestem. Dezenas de pessoas ligam, dão nomes, indicam endereços. Cada pista é verificada. O detetive Dias faz uma lista. Homens de origem latina com idade entre 45 e 55 anos. Donos de picapes brancas, morando na parte oeste de Cleveland. A lista é longa. Mais de 40 pessoas. Começam a verificar um por um. Convocam para interrogatório. Perguntam sobre 2 de abril. Onde estavam? O que faziam? Tem álibi? O primeiro, Roberto Garcia, 48 anos. Trabalha na construção civil. Picape Ford branca, 1998. Usa óculos. O interrogatório dura 1 hora. Onde você estava em 2 de abril depois das 3 da tarde? Garcia diz, no trabalho. Obra na zona leste da cidade, a 10 milhas do local do desaparecimento de Gina. Verificam. O encarregado confirma. O registro de ponto mostra. Garcia estava na obra até às 6 da tarde. Não poderia estar na Lorraine Avenue às 4. Álibi sólido. Eliminado. O segundo, Miguel Sanches, 52 anos. Motorista de caminhão. Picape Chevrolet branca. Usa óculos. Onde estava em 2 de abril? Sanches diz, em viagem. Estava indo para Pittsburgh. Saiu de manhã, voltou tarde da noite. Verificam o rastreador GPS do caminhão. Confirmado. Estava na estrada o dia todo. Em nenhum lugar perto de Cleveland. Eliminado. Semanas se passam assim. Verificam um por um. Todos têm álibi ou a descrição não corresponde no encontro pessoal. A lista diminui. Restam aqueles que não podem ser encontrados. Ou aqueles cujo álibi é fraco. A testemunha Martínez é chamada várias vezes. Mostram fotos dos homens verificados. Pedem para identificar. Martínez olha, balança a cabeça. Não, não é ele. Não aquele. Passa um mês. A versão emperra. O retrato falado não deu resultado. Não há suspeitos reais. O detetive Dias revisa o caso. Analisa o depoimento de Martínez. Verifica se há algum erro. Talvez a testemunha tenha se enganado no dia. Talvez não tenha visto Dina. Mas Martínez está certo. Ele viu a garota exatamente em 2 de abril. Exatamente naquela hora. Ele se lembra porque naquele dia era seu aniversário. Estava voltando do trabalho para casa. A hora coincide. A polícia volta à lista de proprietários de picapes brancas. Verificam se não esqueceram alguém. O nome de Ariel Castro está lá. Página 14. Latino, 53 anos. Picape Ford branca, 1997. Usa óculos. Corresponde à descrição. Mas ao lado do nome há uma anotação. Interrogado anteriormente. Pai da amiga da vítima. Participa das buscas. Álibi parcialmente confirmado. O detetive olha essa anotação. Castro foi verificado nos primeiros dias. Ele não levantou suspeitas. Ajudou a família. Distribuía panfletos.
A decisão é tomada rapidamente. Castro é retirado da lista de suspeitos. Não é chamado para um segundo interrogatório. Sua foto não é mostrada à testemunha Martínez. A reputação funcionou como um escudo. Ninguém conseguia acreditar que um homem que ajuda a procurar Gina pudesse estar envolvido em seu desaparecimento. Parecia absurdo. Qual o sentido de participar das buscas se você é culpado? Por que chamar a atenção para si mesmo? Por que arriscar? A lógica era compreensível, mas a lógica de um criminoso funciona de outra forma. A versão da picape branca gradualmente perde importância. Outras pistas surgem, outras testemunhas, outras versões. O detetive Dias continua trabalhando no caso, mas o retrato falado já não parece tão importante. Descrição muito genérica, muitas pessoas se encaixam. Anos depois, após a prisão de Castro, o detetive Dias verá sua fotografia, comparará com o retrato falado de 2004. A semelhança será óbvia. Ele levantará os materiais antigos, encontrará a lista de suspeitos, encontrará o nome de Castro na página 14, verá a anotação sobre a reputação. Em entrevista ele dirá: "Estávamos tão perto. Ele estava na lista. Nós o interrogamos, mas não verificamos completamente. Não mostramos a testemunha. Não verificamos o álibi cuidadosamente. Sua reputação jogou contra nós." Este é um daqueles momentos em que a investigação poderia ter tomado outro rumo, um interrogatório adicional, uma acareação com a testemunha, e tudo poderia ter terminado em 2004. Mas isso não aconteceu. Castro permaneceu sem suspeitas, continuou sua vida, continuou a manter 3 mulheres em cativeiro por mais 9 anos. Enquanto a polícia verificava versões e interrogava testemunhas, atrás das janelas vedadas da casa na Seymour Avenue existia uma realidade completamente diferente. Após a libertação das prisioneiras, os investigadores colheram depoimentos por semanas. Cada uma das mulheres contava sua história. Aos poucos, formava-se o quadro do que acontecera todos esses anos. Michelle Knight passou mais tempo em cativeiro, 11 anos. Quando foi sequestrada em agosto de 2002, ela estava sozinha na casa por quase um ano, até abril de 2003, quando Amanda apareceu. Castro as mantinha em quartos diferentes no segundo andar, cada uma em seu próprio quarto, portas reforçadas, trancas apenas por fora, janelas vedadas com compensado. Dentro dos quartos, o mínimo: um colchão no chão, um balde para lixo, às vezes um rádio. Castro permitia que ouvissem música, controlava o que elas ouviam. As correntes eram presas às paredes, comprimento cerca de 2 metros, suficiente para alcançar o canto oposto do quarto, insuficiente para alcançar a porta ou a janela. Castro mudava os métodos de contenção, às vezes correntes, às vezes cordas, às vezes simplesmente as trancava, sem correntes. Dependia do seu humor, de quão ele confiava nelas naquele momento. A comida era trazida irregularmente, às vezes uma vez por dia, às vezes uma vez a cada 2 dias. Fast food na maioria das vezes. Hambúrgueres, batatas fritas, às vezes produtos de supermercado. O contato entre as prisioneiras era mínimo. Castro as mantinha isoladas umas das outras. Nos primeiros anos, elas nem sequer sabiam que havia mais alguém na casa. Michelle só soube de Amanda alguns meses após seu sequestro. Ouviu uma voz através da parede. Percebeu que não estava sozinha. Gina apareceu em abril de 2004, a terceira prisioneira. Ela tinha 14 anos, a mais nova de todas. Castro construiu um sistema de controle através do medo e da manipulação. Ele lhes dizia que ninguém as estava procurando, que as famílias haviam esquecido, que a polícia havia encerrado os casos. A Amanda ele disse que a mãe dela morrera de tristeza. Isso era verdade. Louana Miller realmente morreu em 2006. Castro mostrou a Amanda um recorte de jornal, um obituário. A data, a fotografia. A Gina ele disse que a família havia se mudado para outra cidade, que não moravam mais em Cleveland, que haviam se esquecido dela. A Michelle ele disse que ninguém a procurava, que o caso fora encerrado em um mês, que todos haviam decidido que ela havia partido por conta própria. Isso também era verdade. A pressão psicológica funcionou. As mulheres perderam a esperança.
deixaram de acreditar na salvação. Os anos passavam, nada mudava. Castro às vezes ligava a televisão para elas. Controlava o que assistiam. Não lhes dava notícias, apenas canais de entretenimento, séries, programas de música. Mais uma vez, Amanda viu uma reportagem sobre si mesma, aniversário do desaparecimento. Uma reportagem do local de sua última aparição, entrevistas com parentes. Castro ficou furioso. Punia-a. Por vários dias não trazia comida. Levou a televisão por um mês. Gina também viu uma reportagem sobre uma marcha de memória uma vez. Reconheceu sua mãe na tela. Viu cartazes com sua foto. Percebeu, estavam procurando por ela. Não a tinham esquecido. Isso dava esperança, mas ao mesmo tempo aumentava o desespero. Elas viam que estavam sendo procuradas, mas não podiam dar um sinal. Não podiam gritar. Janelas vedadas, portas trancadas. Castro estabeleceu regras rígidas. Quando ele estava em casa, silêncio total. Nem um som, nem passos, nem conversas entre si, se ele as permitisse se encontrar. Se ele recebesse visitas, filhos, amigos, vizinhos, as prisioneiras deveriam ficar quietas no andar de cima, acorrentadas, com mordaças na boca. Dezenas de vezes pessoas estiveram nesta casa, no primeiro andar. Riam, conversavam, comiam, e a poucos metros acima delas, 3 mulheres sentadas, amarradas, silenciosas, esperando que alguém ouvisse, alguém desconfiasse. Mas ninguém ouviu, ninguém desconfiou. Castro ameaçava. Dizia que se alguém tentasse gritar, ele as aniquilaria a todas. Dizia que havia armas na casa, que ele não tinha medo de usá-las. As mulheres acreditavam. Não tinham escolha. O risco era grande demais. O sistema funcionou por anos. Isolamento total, supressão psicológica, controle físico. Tudo foi planejado para excluir qualquer possibilidade de fuga. E esse sistema explicava a principal questão que surgia para todos após a libertação. Por que elas não tentaram fugir? Por que não gritaram? Por que não chamaram a atenção? A resposta era simples. Elas tentaram, especialmente nos primeiros anos, mas cada tentativa terminava em punição, cada grito em aumento do controle. Cada passo em direção à liberdade resultava em um cativeiro ainda maior. Com o tempo elas aprenderam a sobreviver, a se adaptar, a obedecer às regras, porque essa era a única maneira de permanecerem vivas. Não foram apenas as mulheres dentro da casa que aprenderam a sobreviver. Castro também sobreviveu do lado de fora. Manteve a imagem, mas máscaras perfeitas não existem. Sempre há rachaduras. Após a prisão, os vizinhos começaram a lembrar detalhes, coisas às quais não prestavam atenção antes, coisas que pareciam apenas estranhezas de caráter. Elisa Castilho, vizinha da frente, lembra: as janelas estavam sempre fechadas, sempre. No inverno é compreensível, todos fecham, mas no verão, no calor, quando todos abrem de par em par, as dele estavam fechadas. Pensei que talvez ele tivesse um bom ar-condicionado, ou simplesmente gostava da escuridão. Tito Denis, vizinho da direita. Eu ofereci ajuda com o reparo várias vezes. Vi que o cano de escoamento estava vazando. Eu disse: deixa eu consertar. Ele recusou. Disse que faria ele mesmo, mas nunca fez. Eu pensei, talvez ele simplesmente não tivesse tempo para isso. Ninguém tentou entrar na casa sem convite. Seria indelicado. Todos têm seus limites, suas regras. Nancy Ruiz, que vinha aos churrascos. Sempre estávamos no quintal. Ele trazia comida, bebidas. Mas não convidava para entrar. Eu pensava, talvez ele tivesse vergonha da bagunça. Um homem mora sozinho, quem sabe? Os filhos de Castro vinham regularmente, mas mesmo para eles o acesso era limitado. Primeiro andar, sim. Sala de estar, cozinha, banheiro. Segundo andar, fechado. A filha Andy lembra. Pai dizia que lá em cima estava uma bagunça, que ele não limpava há meses, que tinha vergonha de mostrar. Nós não insistimos. Por que se meter se a pessoa não quer? A proprietária do supermercado da esquina notou outra estranheza.
Maria Gonzalez. Ele sempre comprava muito. Vários pães, 5 ou 6 pacotes de batatas fritas, muita comida pronta. Eu pensava, talvez ele estivesse estocando para a semana, ou convidava convidados frequentemente. 4 pessoas na casa, incluindo Castro. Precisa de muita comida, mas ninguém calculava quanto ele comprava. Ninguém comparava os fatos. Havia outros momentos, mais preocupantes, mas também foram ignorados. Janeiro de 2006. Uma vizinha liga para a polícia. Reclama de música alta vindo da casa de Castro, tarde da noite. A música está a todo volume. Impede de dormir. Uma patrulha chega. Bate na porta. Castro abre. O oficial pede para baixar o volume. Castro pede desculpas. Abaixa o volume. A patrulha vai embora. O oficial não entra na casa. Não vê nada suspeito. Uma chamada comum por barulho. Centenas dessas por noite. Agosto de 2008. Outra ligação. Agora anônima. Alguém relata que sons estranhos vêm da casa na Simon Avenue. Parecidos com gritos. A patrulha chega novamente. Outros oficiais. Eles batem. Castro não abre imediatamente. Levam uns 3 minutos. O oficial pergunta se está tudo bem. Ouviram um relato de gritos. Castro responde calmamente. Diz que estava assistindo a um filme de terror. Estava alto. Pede desculpas. O oficial espreita o corredor através da porta entreaberta. Vê uma casa comum. A televisão está ligada. Na tela, de fato, um filme de terror. Pede para entrar para verificar. Castro recusa. Diz que está tudo bem. Apenas um filme. Não quer deixar estranhos entrarem em casa. O oficial não pode insistir. Não há mandado. Não há ameaça evidente. Não há razões. Registra a chamada como alarme falso. Vai embora. No segundo andar, neste momento, 3 mulheres estão com mordaças, amarradas. Ouvem a conversa lá embaixo. Ouvem a voz do policial. Não conseguem gritar. Castro sabia o que fazer. Ele se preparava para essas situações. Ligava a música de propósito quando queria abafar os sons do andar de cima. A televisão funcionava sempre alto. Outro detalhe que os vizinhos lembraram. Castro frequentemente saía de casa. Às vezes por vários dias. Dizia que ia visitar parentes. Ou de férias. Mas a picape ficava no local, estacionada na frente da casa. Juan Pérez notou. O carro está lá, mas ele não. Pensei. Talvez alguém o buscasse. Ou ele fosse de ônibus para algum lugar. Na verdade, Castro estava dentro. Apenas não saía. Por vários dias seguidos. Passava tempo com as prisioneiras. Controlava-as. Garantia que ninguém tentasse escapar. Todos esses detalhes existiam separadamente. Janelas fechadas para um vizinho. Muita comida para outro. Sons estranhos para um terceiro. Cada detalhe por si só era facilmente explicável. Mas se o juntarmos, se olharmos para o quadro completo, então aparece um padrão. Então é visível um sistema. Só que ninguém juntou. Ninguém olhou para o quadro completo. As pessoas vivem suas próprias vidas, seus próprios problemas. As estranhezas alheias não lhes dizem respeito. Castro entendia isso. Usava isso. Ele sabia que as pessoas não prestavam atenção, que cada um estava ocupado consigo mesmo, que ninguém iria cavar mais fundo. A vida dupla funcionou porque a sociedade permitiu que funcionasse. Não fez perguntas desnecessárias, não se meteu nos assuntos alheios, respeitou a vida privada. E essa cortesia, esse respeito aos limites, custou 10 anos de vida a 3 mulheres. Durante 10 anos, o sistema funcionou sem falhas. Nem um erro grave, nem um deslize. Castro controlava cada detalhe, pensava em cada passo. 6 de maio de 2013, segunda-feira, um dia comum. Castro sai de casa por volta das 5 da tarde. Diz às prisioneiras que vai ao irmão. Voltará tarde. Age como sempre, calmo, confiante. Amanda está sentada em seu quarto no segundo andar. Com ela, Jocelyn. Elas ouvem a porta da frente bater lá embaixo. O motor da picape ligou. Castro partiu. Situação comum. Dezenas de vezes foi assim. Amanda sabe. A porta do seu quarto está trancada. A janela está vedada. Não há saída. É preciso apenas esperar. Ela se levanta. Vai até a porta. Por hábito, verifica a maçaneta.
Não espera nada. Apenas um movimento automático. A maçaneta gira. Amanda congela. A porta não está trancada. Castro esqueceu. Pela primeira vez em 10 anos, ele esqueceu de trancar a porta. Ela empurra a porta com cautela. Abre. O corredor está vazio. Silêncio. Castro realmente partiu. O som do motor se perdeu ao longe. Amanda sai para o corredor. O coração bate tão forte que pode ser ouvido nos ouvidos. 10 anos, ela não esteve aqui sozinha. Sem correntes, sem trancas. Desce as escadas. Cada degrau range. Cada som parece ensurdecedor. Mas a casa está vazia. Primeiro andar. Hall de entrada. A porta da frente a 3 metros. Amanda se aproxima. Tenta abrir. Trancada. Porta de metal. Pesada. Várias trancas. As chaves estão com Castro. Mas há um pequeno buraco na parte inferior da porta. Algo como ventilação. Pequeno. Talvez 30 centímetros de largura. Amanda ajoelha-se. Começa a quebrar a grade. Com as mãos. Com as unhas. O metal não cede. Ela puxa com todas as suas forças. Jocelyn está ao lado. Olha. Silenciosa. Ela não entende o que está acontecendo. 6 anos de vida nesta casa. Ela não se lembra de outra coisa. Amanda continua. A grade cede um pouco. Mais um puxão. Mais um. A grade se solta. Agora o buraco está aberto. Pequeno, mas o suficiente para passar a mão. Suficiente para gritar. Amanda começa a bater na porta. Por dentro, grita. Socorro! Alguém! Socorro! Lá fora está silencioso. A rua está vazia. 5 da tarde. Dia de semana. A maioria no trabalho. Ela grita mais alto. Bate na porta com mais força. A voz falha. As mãos doem. Mas ela não para. Minutos depois, ouve passos lá fora. Alguém caminha na calçada. Charles Ramsey volta para a casa do trabalho. Mora a uma casa de Castro. Ouve gritos. Para. Escuta. Voz de mulher. Vem da casa de Castro. A casa que está sempre silenciosa. Sempre fechada. Ramsey se aproxima da porta. Ei, o que está acontecendo aí? Amanda grita pela abertura. Eu sou Amanda Berry. Fui sequestrada. Ajude-me a sair. Ramsey não entende imediatamente. Amanda Berry. Esse nome é familiar. Ouviu em algum lugar. Cartazes pelo bairro. Anos atrás. Muitos anos atrás. Ele se inclina. Olha pela abertura. Vê uma mulher. Magra. Assustada. A mão estende-se para fora. Ramsey tenta abrir a porta por fora. Não consegue. As trancas seguram firmemente. Precisamos arrombar a porta. Ele disse. Juntos eles começam. Amanda por dentro. Ramsey por fora. Batem. Empurram. A porta é maciça. De metal. Não cede. Ramsey empurra mais forte. A moldura começa a estalar. Mais um golpe. Mais um. A porta se abre ligeiramente. Uma fresta da largura de uma palma. Suficiente. Amanda se espreme. Jocelyn em seguida. Elas saem para a varanda. Para a luz. Para a liberdade. Ramsey as observa. Não acredita nos seus olhos. É realmente ela, Amanda Berry, desaparecida há 10 anos. Ligue para o 911, diz Amanda. A voz preme. Ainda há 2 lá dentro, Dina e Michelle. Elas ainda estão lá. Ramsey pega o telefone. Disca o número. Entrega o telefone a Amanda. A atendente responde. Amanda começa a falar, rápido, incoerente. As palavras se misturam, mas o sentido é claro. Meu nome é Amanda Berry. Fui sequestrada há 10 anos. Estou na Seymour Avenue, 2207. Por favor, venham. Rápido. A gravação dessa chamada se tornará prova. Será reproduzida no tribunal.
será mostrada nas notícias. O mundo inteiro ouvirá essas palavras. Mas agora é apenas um grito de socorro. Um grito que foi esperado por 10 anos. A polícia já está a caminho. 8 minutos para chegar. Amanda está na varanda. Segura a mão de Jocelyn. Olha para a rua, para as casas, para as pessoas que começam a sair. Ela está livre. Pela primeira vez em 10 anos, ela está do lado de fora, sem correntes, sem trancas, sem medo. Um erro de Castro, uma tranca destrancada, e todo o sistema desabou. A gravação da chamada para o 911 dura 3 minutos e 48 segundos. Após a prisão de Castro, essa gravação foi ouvida centenas de vezes, por peritos, psicólogos, advogados, o juiz. Cada palavra tinha significado, cada pausa, cada entonação. A doutora Elizabeth Loftus, psicóloga forense envolvida no caso, analisa. Seu relatório se torna parte dos autos do processo. Os primeiros segundos da chamada, Amanda fala rápido. A respiração está acelerada. A voz é aguda. Sinais clássicos de estresse agudo. A atendente pede o endereço. Amanda responde claramente. 2207 Seymour Avenue. Sem hesitação. Ela sabe o endereço de cor. 10 anos memorizando cada detalhe. A próxima pergunta. Qual é o problema? A resposta. Fui sequestrada há 10 anos. Loftus observa no relatório. A vítima usa uma referência temporal precisa. Não diz há muito tempo ou há muitos anos. Diz especificamente 10 anos. Isso indica a preservação das funções cognitivas e uma clara compreensão da cronologia dos eventos. A atendente pergunta o nome. Amanda dá o nome completo. Amanda Berry. Não Amanda, não apenas o nome. Completo. Ela quer ser identificada com precisão. O momento-chave da gravação, quando a atendente pergunta onde ela está agora. Amanda responde, estou livre agora. 3 palavras, livre agora. Não saí de casa, não estou na rua. Exatamente, livre. A psicóloga observa. A escolha das palavras não é acidental. Liberdade é o oposto de cativeiro. A vítima distingue claramente os 2 estados, cativeiro e liberdade. O uso da palavra agora enfatiza que a libertação ocorreu literalmente minutos atrás. Em seguida, Amanda dá o nome do sequestrador, sem hesitação, sem medo na voz. Ariel Castro. A atendente pergunta novamente. Pede a grafia. Amanda repete, soletrando. A-P-R-I-E-L. Ela quer que seja registrado corretamente. Depois, informações cruciais. A pergunta se está sozinha, Amanda responde. Comigo está Jocelyn e mais 2 meninas lá dentro. O perito Robert Harris, especialista em análise de áudio, observa um detalhe importante. Ao fundo da gravação ouve-se um choro, aproximadamente a partir do 30º. O choro não é histérico, é baixo, assustado. Isso confirma a presença de quem Amanda fala. Quando Amanda menciona as outras 2 mulheres, a atendente pede para esclarecer. Quem são elas? Dina de Jesus e Michelle Knight. 2 nomes, 2 casos abertos, 2 investigações que duraram anos. A especialista Loftus observa. A vítima demonstra clareza de pensamento em uma situação crítica. Não apenas diz seu nome, mas também os nomes das outras prisioneiras. Dá o máximo de informações em um tempo mínimo. Isso sugere que ela se preparou para este momento. Sabia o que dizer se surgisse uma chance. No meio da conversa, ouve-se Amanda dizendo a alguém ao lado. Quieta, está tudo bem. Dirigindo-se a Jocelyn, acalmando-a. Mesmo em estado de choque, ela controla a situação. A atendente pergunta, há alguma ameaça agora? Castro está por perto? Amanda responde, ele saiu, mas não sei quando volta. O medo na voz aumenta com a palavra volta. O especialista observa. A altura da voz aumenta, o ritmo da fala acelera. A vítima teme que o sequestrador possa aparecer a qualquer momento. Isso aumenta a urgência da situação. Perto do final da chamada, Amanda repete várias vezes. Por favor, venham mais rápido. Cada vez a entonação muda. Primeiro, um pedido. Depois, uma súplica. Depois, quase uma exigência. A psicóloga Loftus. A vítima está em estado de hipervigilância. Ela entende que o tempo é crítico. Cada segundo conta.
Isso explica a crescente insistência nos pedidos de ajuda. A gravação da chamada tornou-se uma prova fundamental, não apenas porque registrou o fato da libertação, mas porque mostrou a magnitude do crime. 3 nomes: Amanda, Gina, Michelle. 3 mulheres desaparecidas, 3 investigações ativas. Todas elas estavam no mesmo lugar, todos esses anos. O promotor Timothy McGuinty mais tarde dirá: essa ligação nos deu tudo. Nomes das vítimas, nome do suspeito, endereço exato, confirmação da duração do crime, indicação da presença de testemunhas. Tudo o que é necessário para uma ação imediata. A gravação serviu de base para o mandado de busca, para a prisão, para a acusação. Mas o principal, ela se tornou um testemunho de que após 10 anos em cativeiro, Amanda Berry manteve a clareza mental, manteve a vontade, manteve a capacidade de lutar. Um erro de Castro levou a uma ligação levou ao colapso de todo o sistema. 2 horas após a libertação das prisioneiras, os detetives encontram Ariel Castro. Ele é detido perto de um restaurante na West 117th Street, calmo, sem resistência. Mas não é só ele que é preso. Na mesma noite, a polícia detém mais 2, Pedro Castro e O'Neil Castro, irmãos de Ariel. Ambos moram em Cleveland. Ambos tinham acesso à casa na Seymour Avenue. Na manhã de 7 de maio, a mídia noticia: 3 irmãos Castro detidos sob suspeita de sequestro. A notícia se espalha pelo país em minutos. A CNN lança uma reportagem de última hora: 3 irmãos presos por manter mulheres em cativeiro por mais de 10 anos. A manchete aparece em todos os principais canais. A versão de um crime em grupo parece lógica: 3 mulheres, 10 anos. Como um homem poderia controlar tudo isso por tanto tempo? Talvez houvesse ajuda, talvez fosse um grupo organizado. A polícia não comenta os detalhes, apenas dizem os fatos. 3 foram detidos. A investigação está em andamento. Detalhes mais tarde. Pedro Castro, 54 anos, trabalha em um armazém. Mora na parte leste da cidade. Casado, 2 filhos adultos. O'Neil Castro, 50 anos, trabalha como mecânico. Mora separado, divorciado, 3 filhos. Ambos sabiam da casa do irmão. Ambos estiveram lá, não frequentemente, mas regularmente. Visitas familiares, aniversários, feriados. Os interrogatórios começam imediatamente. Salas diferentes, detetives diferentes, tática padrão: isolar os suspeitos, verificar os depoimentos separadamente. Pedro é interrogado pelo detetive Andrew Hayden. Quantas vezes você esteve na casa do seu irmão? Quando a última vez? Viu algo suspeito? Pedro responde honestamente: esteve na casa 3 meses atrás. Aniversário do sobrinho. Sentaram na sala, comeram pizza, assistiram futebol. Nada estranho. O detetive pergunta: subiram para o 2º andar? Pedro balança a cabeça: não. Ariel não deixava subir. Dizia que estava em reforma, que estava uma bagunça. Ninguém insistia. Viram as mulheres, ouviram vozes, notaram algo em comum. Pedro novamente nega. Não viu nada, não ouviu nada, não tinha ideia do que estava acontecendo lá. O detetive muda de tática, pergunta sobre o caráter do irmão. Que tipo de pessoa ele é? Havia estranhezas em seu comportamento. Pedro fala com cautela. Ariel sempre foi reservado. Não compartilhava coisas pessoais. Morava sozinho após o divórcio. Raramente convidava para sua casa. Mas nada criminoso. Trabalhava, criava os filhos. Um irmão normal. Paralelamente, O'Neil é interrogado. Outro detetive. As mesmas perguntas. O'Neil dá respostas semelhantes. Esteve na casa do irmão várias vezes nos últimos anos. Não com frequência. Feriados principalmente. Nunca esteve no 2º andar. Não sabia de nada. Os detetives verificam registros telefônicos, mensagens, transações financeiras. Procuram conexões. Procuram provas de conluio. Não encontram nada. Pedro e O'Neil viviam suas próprias vidas. Trabalhavam, interagiam com suas famílias. Nenhuma viagem conjunta com Ariel.
nenhuma compra suspeita, nenhuma evidência de participação. Polígrafo é agendado para ambos, voluntariamente. Ambos concordam. As perguntas são padrão. Você sabia das prisioneiras na casa do seu irmão? Você ajudou seu irmão a manter as mulheres? Você estava envolvido nos sequestros? Para todas as perguntas, não. O polígrafo mostra, eles estão dizendo a verdade. As mulheres são interrogadas separadamente. Mostram fotos de Pedro e O'Neill. Perguntam, vocês os viram? Conhecem essas pessoas? As 3 respondem da mesma forma. Não, nunca viram. Apenas Ariel. Apenas ele. Amanda acrescenta. Às vezes ouvia vozes lá embaixo, quando ele recebia visitas, mas só ouvi. Ele estava sozinho. 3 dias depois, a investigação conclui. Pedro e O'Neill não estão envolvidos. Eles não sabiam, não ajudaram, não participaram. Em 9 de maio, eles são libertados, sem acusação. Declaração oficial da polícia. Após minuciosa verificação, foi estabelecido que os irmãos Pedro e O'Neill Castro não estão envolvidos nos crimes. A detenção foi uma medida necessária no âmbito da investigação. A mídia muda as manchetes. Apenas um suspeito. Ariel Castro agiu sozinho. Isso muda a percepção do caso. Crime em grupo é uma coisa. Grupo organizado. Distribuição de papéis. Controle mútuo. Mas um único homem controlou 3 mulheres por 10 anos. Um construiu o sistema. Um manteve a vida dupla. Psicólogos começam a revisar o perfil. Dr. Michael Stone, especialista em psicologia criminal. O padrão é evidente. Castro praticou controle por anos. Na esposa, depois transferiu para outras vítimas. Aperfeiçoou os métodos. Levou ao extremo. O fato de ser um ato solitário complicava o quadro. Castro não fazia parte de um grupo. Não tinha cúmplices. Tudo o que ele fez sozinho. Planejou sozinho. Controlou sozinho. Escondeu sozinho. Isso tornava o crime ainda mais monstruoso, porque mostrava ele era capaz de tudo isso, sozinho, sem ajuda, sem apoio. Após a prisão, os detetives começam a aprofundar a investigação, a biografia de Castro, o passado, a história antes dos sequestros. Procuram padrões, procuram sinais de alerta. E encontram. Ariel Castro foi casado de 1980 a 1996. A esposa, Grimilda Figueroa, juntos por 16 anos, 4 filhos em comum, Arlene, Andy, Anthony e Emily. Após a prisão de Castro, jornalistas encontram Grimilda. Ela vive separada, raramente dá entrevistas, mas agora concorda em falar. Sua história muda o quadro. Mostra que os crimes na Seymour Avenue não foram os primeiros, apenas os primeiros a serem revelados. Grimilda diz, ele me batia, regularmente, por anos. Começou 1 ano depois do casamento. Primeiro raramente, depois cada vez mais. Ela descreve o sistema de controle. Castro a proibia de sair de casa sem permissão, verificava as ligações telefônicas, monitorava os deslocamentos, exigia um relatório de cada minuto. Ele dizia que me mataria se eu fosse embora, que levaria as crianças, que eu nunca mais as veria. Eu tinha medo, eu acreditava. O primeiro incidente oficial foi registrado em 1993. Vizinhos chamaram a polícia, ouviram gritos. O som de louça quebrando. Uma patrulha chegou. Grimilda abriu a porta. Rosto com hematomas. Lábio partido. Mão sangrando. O oficial perguntou: quem fez isso? Grimilda ficou em silêncio. Olhou para Castro. Ele estava atrás. Calmo, confiante. Então disse baixinho: caí. Caí sozinha da escada. O oficial não acreditou. Ofereceu-se para ir ao hospital, preencher um relatório. Grimilda recusou. Disse: está tudo bem. Apenas um acidente. A patrulha partiu, registraram a chamada, anotaram a versão, não foram além. 1996. Grimilda pede o divórcio. Simultaneamente solicita uma ordem de proteção. Apresenta uma queixa à polícia. Na queixa, descreve anos de maus tratos. Lista os episódios, as datas, as testemunhas. Diz que Castro ameaçava sequestrar as crianças, levá-las para outro país, Porto Rico, República Dominicana, para algum lugar onde ela não as encontraria. O tribunal analisa o caso, marca audiências,
convoca ambas as partes. Castro aparece com um advogado. Nega tudo. Diz que Grimilda exagera, que houve brigas, mas nada sério. Conflitos familiares comuns. O juiz emite uma ordem de proteção temporária. Castro deve manter uma distância mínima de 100 metros de Grimilda. Não se aproximar da casa, não ligar. Um mês depois, Castro viola a ordem. Vai à casa de Grimilda. Bate na porta. Exige entrar. Quer ver as crianças. Grimilda chama a polícia. A patrulha chega. Castro ainda está lá. Discute com Grimilda na varanda. O oficial verifica os documentos. Vê a ordem de proteção. Explica a Castro. Você está violando uma decisão judicial. Você pode ser preso. Castro pede desculpas. Diz que não sabia, que apenas queria ver as crianças, que não se repetirá. O oficial faz um aviso, registra o incidente. Castro vai embora. Nenhuma consequência, nenhuma prisão, nenhuma continuação do caso. 1997. Grimilda novamente recorre à justiça. Castro continua a aparecer, ligar, ameaçar. A ordem não funciona. Ela pede que as medidas sejam reforçadas. Pede à polícia para reagir com mais rigor. Diz que teme por sua vida. O tribunal marca uma nova audiência. Castro novamente com um advogado. Novamente nega tudo. Diz que Grimilda está tentando restringir sua comunicação com as crianças, que é vingança. O juiz prorroga a ordem de proteção por mais um ano. Faz um aviso a Castro. Se houver outra violação, haverá prisão. Mas não houve prisão, porque não foram registradas mais violações oficiais. Castro tornou-se mais cauteloso. Agia secretamente. Grimilda diz: ele ligava de números desconhecidos, me observava de longe. Eu via o carro dele na rua, mas não podia provar. A polícia dizia: enquanto ele não se aproximar, nada pode ser feito. 2000. O último recurso de Grimilda. Castro apareceu na escola onde as crianças estudavam. Esperou por elas depois das aulas. Tentou levá-las sem permissão. A segurança da escola não permitiu. Chamaram Grimilda. Ela pegou as crianças. Apresentou uma queixa. A polícia diz: são necessárias testemunhas. São necessárias provas. A palavra dele contra a sua. O caso é encerrado. Novamente. 2 anos depois, Castro sequestra Michelle Knight. Começa a construir um sistema. O mesmo sistema de controle que usava com Grimilda. Só que agora sem restrições, sem testemunhas, sem possibilidade de fuga. Após a revelação do caso, os especialistas estudam a história. Doutora Catherine Reeder, especialista em violência doméstica. O padrão é óbvio. Castro praticou controle por anos. Na esposa, depois transferiu para outras vítimas. Aperfeiçoou os métodos, levou ao extremo. O sistema de justiça viu sinais. Ordens de proteção, queixas, ameaças de sequestro. Tudo foi documentado. Tudo estava nos protocolos. Mas ninguém reagiu com seriedade suficiente. Ninguém viu nisso o prenúncio de algo maior. Grimilda diz em entrevista: eu tentei, muitas vezes. Falei com a polícia, falei com os juízes. Ninguém ouviu. E agora estas mulheres pagaram por isso com 10 anos de vida. O primeiro interrogatório de Ariel Castro ocorreu em 7 de maio de 2013. Manhã, sala de interrogatórios, na sede da polícia de Cleveland. Castro está sentado à mesa, mãos algemadas, rosto calmo. Os detetives Andrew Hayden e Barbara Johnson conduzem o interrogatório. Ligam a gravação, anunciam a data, hora e presentes. A primeira pergunta é simples. Você entende do que está sendo acusado? Castro acena com a cabeça, diz baixinho: sim, entendo. A próxima pergunta é: você admite a culpa? Uma pausa. Castro olha para a mesa. Depois levanta os olhos. Responde: não, eu não sou culpado. O detetive Hayden abre uma pasta. Pega o depoimento de Amanda Berry. Lê em voz alta. A descrição do sequestro. A descrição da detenção. Anos em cativeiro. Castro escuta. A expressão do rosto não muda. Quando o detetive termina, Castro balança a cabeça. Não é assim. Ela está exagerando. Não foi assim. O detetive pergunta: como foi exatamente? Castro começa a sua versão. Diz que Amanda foi ter com ele por vontade própria. Ele ofereceu uma boleia. Ela aceitou. Depois foram para a casa dele. Ela ficou voluntariamente. O detetive interrompe. Voluntariamente por 10 anos? Castro responde: ela podia ter ido embora. Eu não a mantive à força. As portas estavam abertas. O detetive tira fotos da casa.
correntes nas paredes, fechaduras reforçadas, janelas vedadas com tábuas. Castro olha para as fotos, fica em silêncio por alguns segundos. Depois diz: é para segurança. O bairro é perigoso. Eu tinha medo de assaltantes. A versão é absurda, mas ele mantém-a, repete-a uma e outra vez. O detetive passa para Gina de Jesus, lê o seu depoimento. Sequestro na rua, ameaças, anos em cativeiro. Castro nega novamente. Diz que Gina também foi ter com ele por vontade própria, que ele ofereceu ajuda, que ela ficou por sua própria vontade. O detetive lembra: Gina tinha 14 anos, estava a caminho de casa da escola. Castro encolhe os ombros. Diz: eu não sabia a idade dela. Ela parecia mais velha. O interrogatório dura 4 horas. Os detetives fazem centenas de perguntas, apresentam provas, mostram fotografias, leem os depoimentos das 3 mulheres. Castro não muda a versão, continua a negar, inventa explicações, cada uma mais absurda que a anterior. A pergunta sobre as correntes, diz, era um jogo de RPG, elas próprias pediram. A pergunta sobre as janelas vedadas, reparação, ia trocar os caixilhos, não conseguiu terminar. A pergunta por que as mulheres não foram embora, elas não queriam, estavam bem, eu as alimentava, cuidava delas. A detetive Johnson muda de tática, pergunta sobre Jocelyn, quem é? Castro fica em silêncio mais tempo que o habitual. Depois, baixinho, minha filha. A detetive pergunta, filha de quem? Castro não responde de imediato, olha para o lado. Depois, de Amanda. A próxima pergunta, como isso aconteceu? Castro começa a falar sobre dependência sexual. Chama-lhe um problema, uma doença. Diz que não conseguia controlar. A detetive interrompe. Isso não é dependência, é um crime. Castro balança a cabeça, insiste na sua versão. Diz que tinha problemas, que precisava de ajuda, que não era um monstro. O interrogatório continua. Os detetives perguntam sobre cada dia, sobre o sistema de controle, sobre as regras da casa, sobre os castigos. Castro responde evasivamente. Diz que havia regras, como em qualquer casa, que era normal. A pergunta por que as mulheres não podiam sair, eu tinha medo por elas. O bairro é perigoso. Eu as protegia. A pergunta por que não ligaram para as famílias, elas não quiseram. Elas próprias decidiram cortar os laços. A pergunta sobre os espancamentos, eu não bati em ninguém. Talvez houvesse discussões, conflitos comuns. O detetive tira os relatórios médicos. Fraturas em Michelle, hematomas em Dina, cicatrizes em Amanda. Tudo documentado. Castro olha para os documentos, fica em silêncio. Depois diz, não me lembro. Talvez elas tenham caído sozinhas. Não sei. O psicólogo Michael Stone, que estudou os protocolos de interrogatório, observaria mais tarde. Castro demonstra uma clássica mentira patológica. Ele não admite a culpa mesmo diante de provas irrefutáveis. Cria uma realidade alternativa e acredita nela. Mais um detalhe. Castro nunca demonstrou arrependimento, nunca se desculpou, nunca admitiu ter causado dor. Quando o detetive pergunta, você entende o que fez com essas mulheres? Castro responde, eu lhes dei um lar, dei comida, cuidei delas. Quando perguntam sobre as famílias das vítimas, Castro diz, não é problema meu, elas mesmas decidiram ficar. Total ausência de empatia, total incapacidade de ver a situação pelos olhos das vítimas. Segundo o interrogatório, um dia depois, os mesmos detetives, novas perguntas, mais duras. Castro mantém a mesma linha, nega, inventa, transfere a culpa. Diz que as mulheres eram as culpadas, que podiam ter ido embora, que ele não as forçou a ficar. A pergunta sobre as correntes, elas pediram. A pergunta sobre as fechaduras, para a segurança delas. A pergunta sobre os anos de isolamento, escolha delas. Os detetives percebem, não haverá confissão. Castro construiu uma defesa, uma versão da qual não se desviaria. Não importa que fosse absurda, não importa que ninguém acreditasse. Os interrogatórios são encerrados. Há provas suficientes mesmo sem confissão. Depoimentos das 3 vítimas, provas da casa, relatórios médicos.
Os protocolos dos interrogatórios são entregues ao promotor. Eles tornam-se parte do processo, não como prova de culpa, isso é óbvio, mas como prova do perfil psicológico. Mentira patológica, ausência de arrependimento, incapacidade de admitir a culpa, tentativas de transferir a responsabilidade para as vítimas. Tudo isso seria usado no tribunal, não para provar o crime, mas para mostrar quem cometeu este crime, que tipo de pessoa, que monstro. Enquanto Castro negava tudo nos interrogatórios, os peritos criminais trabalhavam na casa da Avenida Seymour, metodicamente, quarto por quarto, cada superfície, cada canto. O primeiro andar parecia normal. Sala de estar, sofá, televisão, mesa na cozinha, louça na pia. Nada suspeito. Uma casa comum de um homem solteiro. Mas o segundo andar contava uma história diferente. 3 quartos, cada um transformado numa cela de prisão. As portas reforçadas com placas de metal. Fechaduras de tipo industrial, abrindo apenas por fora. As janelas estavam vedadas com compensado. Aparafusadas a estrutura com parafusos. Impossível remover por dentro. Por cima, cortinas densas. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, escuridão total. No primeiro quarto encontram correntes, aparafusadas à parede com buchas, com cerca de 2 metros de comprimento. Na ponta, uma coleira de metal com cadeado. Os vestígios de uso são óbvios. O metal está gasto. Arranhões na parede. Os peritos criminais fotografam, medem, recolhem amostras. Nas correntes encontram cabelos, partículas de pele, DNA. Mais tarde serão comparados com as vítimas. Segundo quarto, as mesmas correntes, outra configuração. Aqui é 2, aparafusadas a paredes opostas. O sistema permitia manter a pessoa no centro do quarto, sem acesso à porta ou janela. Terceiro quarto, não há correntes, mas a fechadura da porta é maciça, um ferrolho por fora, um gancho adicional. Impossível abrir por dentro, mesmo teoricamente. Em cada quarto um colchão no chão, sujo, velho. Ao lado um balde de plástico, para resíduos. O cheiro entranhou-se nas paredes. Os peritos criminais descem a cave. Lá está escuro, úmido, cheira a mofo. No chão manchas escuras, velhas, entranhadas no betão. Recolhem amostras. A análise mostrará sangue, humano, de 3 pessoas diferentes. No canto da cava encontram caixas, roupa velha, feminina, de vários tamanhos. Coisas que Castro comprava para as prisioneiras, baratas, usadas, de lojas de segunda mão. Mais uma caixa, roupa de criança, tamanhos pequenos, brinquedos. Alguns livros, para Jocelyn, tudo barato, velho. Os peritos criminais continuam a busca, verificam cada gaveta, cada armário. E encontram o principal. Num dos quartos debaixo do colchão jaz um caderno escolar comum, 96 folhas, escrito à mão, com letra miúda, cada página preenchida. O perito criminal pega no caderno com cuidado, calça luvas, abre a primeira página. No topo, a data, agosto de 2002. Abaixo, o texto. Primeiro dia aqui. Não sei onde estou. Tenho medo. Diário de Michelle Knight. 11 anos de registros, quase todos os dias. Breves notas, por vezes algumas linhas, por vezes uma página. O perito criminal folheia, lê seletivamente. Cada entrada um testemunho, cada página uma prova. Ele não trouxe comida de novo, segundo dia, com fome. Bati na porta, gritei, ninguém ouve. Ouvi vozes lá embaixo, alguém veio ter com ele, quis gritar, tive medo. Nova, trouxe mais alguém, ouço o choro através da parede. Os registros continuam por anos, a cronologia do cativeiro, dia após dia, mês após mês. Michelle descrevia tudo, quando traziam comida, quando permitiam sair do quarto, quando havia castigos, quando davam rádio para ouvir. Ela escrevia sobre esperança, sobre o facto de acreditar
alguém a encontraria, alguém a salvaria. Escrevia sobre desespero, sobre os dias em que queria desistir, quando parecia que aquilo nunca terminaria. A última entrada data de maio de 2013, 2 dias antes da libertação. Ouvi dizer que ele se esqueceu de fechar a porta de Amanda. Talvez seja uma chance. O diário é entregue aos investigadores. Copiam cada página. Cada entrada torna-se uma prova. O advogado de acusação estuda o documento. Compreende. Não é apenas uma prova. É a crônica de um crime, escrita pela vítima, dia após dia, ano após ano. Nenhuma palavra de Castro no interrogatório pode resistir a isso. Ele pode falar de moradia voluntária o quanto quiser. O diário diz a verdade. Não quero estar aqui. Quero ir para casa. Por favor, encontrem-me. Estas linhas foram escritas em 2003, um ano após o sequestro. Nenhuma voluntariedade. Apenas cativeiro. Apenas medo. Apenas esperança de salvação. O promotor Timothy McGuinty diria mais tarde: este diário tornou-se a prova mais forte. A voz viva da vítima. As suas próprias palavras. 11 anos de testemunhos. Nada pode refutar isso. A busca na casa durou 3 dias. Recolheram centenas de provas, milhares de fotografias, dezenas de provas materiais. Mas o diário ofuscou tudo, porque não era apenas uma prova do fato do crime. Era uma prova da escala, da duração, da sistematicidade. Era uma história de sobrevivência, escrita por uma pessoa que acreditava. Um dia alguém a leria. Alguém saberia a verdade. No terceiro dia da busca, os peritos criminais encontram outro documento. No quarto de Castro, no primeiro andar. Na gaveta da mesa de cabeceira. Por baixo de jornais e revistas velhos. Uma folha de papel. Escrita à mama. Caligrafia de Castro. Data no topo. 2004. 9 anos antes da prisão. O investigador desdobra a folha. Lê a primeira linha. Para. Chama os colegas. É uma nota de suicídio. Castro planeava pôr fim à vida. Escreveu uma explicação. Mas nunca concretizou o planeado. O texto começa com uma confissão. Direta. Sem rodeios. Eu sou um predador. Cacei mulheres. Levei-as. Mantive-as na minha casa. Por anos. Em seguida, uma lista. Nomes. Datas dos sequestros. Detalhes que só ele sabia. Michelle Knight, agosto de 2002. Amanda Berry, abril de 2003. Gina de Jesus, abril de 2004. Tudo coincide com os depoimentos das vítimas. Tudo exato. Nenhuma versão sobre moradia voluntária. Apenas a verdade. Castro descreve como planeava os sequestros. Observava as vítimas. Seguia as rotas. Escolhia os momentos. Agia com cálculo. Eu tinha visto Michelle várias vezes antes daquele dia. Sabia onde ela andava. Sabia que estava sozinha. Que ninguém a procuraria a sério. Sobre Amanda, via no trabalho. Jovem, confiante, fácil de conversar. Oferecer uma boleia. Sobre Gina, a filha da minha filha estudava com ela. Eu conhecia a família. Conhecia o caminho da escola. Sabia que ela passaria por ali a uma certa hora. Cálculo frio. Nenhuma impulsividade. Tudo pensado. Tudo planeado. Em seguida, Castro passa às explicações. Tenta encontrar razões. Justificar-se. Escreve sobre a infância. Sobre o facto de ele próprio ter sofrido maus tratos. Que isso o mudou. Quebrou algo por dentro. Eu sei que estou doente. Tenho problemas que não consigo controlar. Isso começou há muito tempo, quando eu mesmo era jovem. Mas mesmo aqui, não há arrependimento. Apenas uma explicação. Apenas uma tentativa de transferir a responsabilidade para o passado, para as circunstâncias, para qualquer um, exceto ele mesmo. Castro escreve sobre dependência. Chama-lhe uma doença. Diz que tentou lutar, mas não conseguiu. Tentei parar depois da primeira, mas não consegui. Depois veio a segunda, depois a terceira. Cada vez eu dizia a mim mesmo, esta é a última, mas não queria parar. O psicólogo Michael Stone, que analisou a nota, observou.
Castro demonstra compreensão da imoralidade de suas ações, mas, ao mesmo tempo, exime-se de responsabilidade. Um padrão clássico de transtorno narcisista. Eu sou culpado, mas não por minha própria culpa. No final da nota, Castro escreve sobre a intenção de cometer suicídio. Diz que é a única saída, que não pode continuar a viver assim. Mas isso não aconteceu. A nota foi escrita em 2004. Castro viveu mais 9 anos. Continuou a manter as mulheres em cativeiro. Continuou a sua vida normal por fora. Por que não realizou o planeado é desconhecido. Talvez tenha tido medo. Talvez tenha decidido que conseguiria. Talvez simplesmente tenha mudado de ideias. A nota é entregue ao promotor. Esta é a única confissão escrita de Castro. Nos interrogatórios, ele negou tudo, mas aqui ele admitiu, completamente, em detalhes. Os advogados estudam o documento. Discutem se pode ser usado em tribunal. Decidem. Pode. Fui escrito pela sua mão. São as suas palavras. É uma confissão. A defesa de Castro tentará contestar. Dirão que foi escrito em estado de depressão, que não deve ser levado a sério, que não é uma confissão verdadeira. Mas a perícia caligráfica confirmará. É a mão de Castro. As datas coincidem com os eventos reais. Os detalhes correspondem aos depoimentos das vítimas. Isto não é fantasia. Não é invenção. É a confissão de uma pessoa que sabia o que estava fazendo e agia conscientemente. A nota também mostra outra coisa. Castro pensou nas consequências. Planeou o que aconteceria depois. Escreveu uma explicação para o caso de ser encontrado. Mas mesmo diante de um possível fim, ele não admitiu o principal. Não admitiu a culpa completamente. Não expressou arrependimento pelas vítimas. Não pensou nos seus sofrimentos. Tudo o que o preocupava era como se explicar, como se justificar, como transferir a culpa para as circunstâncias. Esta nota tornou-se mais uma prova, não apenas do fato do crime, mas também do perfil psicológico do criminoso. Um homem sem empatia, sem capacidade de arrependimento, capaz de atos monstruosos e, ao mesmo tempo, com pena apenas de si mesmo. Após a prisão, os investigadores reconstroem o quadro. Como exatamente Castro cometeu os sequestros? Que métodos utilizou? Como atraía as vítimas? Os depoimentos das 3 mulheres dão uma imagem clara. Castro não agarrava pessoas na rua. Não usava força bruta de imediato. Agia através da manipulação, através da confiança. A primeira foi Michelle Knight, 23 de agosto de 2002. Michelle conta aos investigadores. Eu estava a caminho de uma reunião nos serviços sociais. Estava atrasada. A paragem de autocarro era longe. Ele parou com uma carrinha. Eu não o conhecia, mas ele disse que podia dar-me uma boleia. Castro apresentou-se. Disse que a tinha visto no bairro, que sabia para onde ela ia. Ofereceu ajuda. Parecia amigável. Sorria. Michelle hesitou. Não queria entrar no carro de um estranho, mas estava atrasada. A reunião era importante. Decidiu arriscar. Entrou no carro. Castro conduziu. Primeiro pela rota correta. Depois, desviou-se. Disse que sabia um atalho. Levou-a para sua casa. Disse que precisava entrar por 1 minuto. Tinha esquecido algo. Pediu para ela esperar lá dentro. Michelle entrou. A porta fechou. Castro mudou. O sorriso desapareceu. A voz tornou-se diferente. Ele agarrou-a. Arrancou-a para cima. Encerrou-a no quarto. Tudo demorou minutos. Ninguém viu. Ninguém ouviu. A rua estava vazia. Era dia de semana. Todos no trabalho. A segunda foi Amanda Derry, 21 de abril de 2003. Amanda depõe. Saí do trabalho. Liguei para minha mãe. Disse que me iam dar uma boleia. Estava a caminho da paragem. Ele parou. Castro conhecia a Amanda. Não pessoalmente, mas já a tinha visto antes. Sabia onde ela trabalhava. Viu-a várias vezes no Burger King. Planeou com antecedência. Ele parou ao lado, baixou o vidro, chamou-a pelo nome. Amanda parou, admirou-se,
como ele sabia o nome dela. Castro disse que um amigo do seu filho a conhecia, que o filho pediu para entregar algo, que ele tinha um presente para ela no carro. Amanda aproximou-se e espreitou pela janela. Castro apontou para o banco de trás. Lá estava uma embalagem, embrulhada em papel. Ele ofereceu-lhe para se sentar, para ver o presente. Aproveitaria para a levar a casa. Amanda hesitou, mas Castro parecia normal. Falava calmamente, mencionava conhecidos. Ela sentou-se. Castro conduziu. O percurso era o correto, nos primeiros minutos. Depois desviou-se. Disse que precisava ir a casa, pegar mais alguma coisa para ela. Levou-a para a casa na Avenida Seymour. Pediu para ela entrar. Amanda entrou. A porta fechou. O caminho de volta desapareceu. A terceira foi Gina de Jesus, 2 de abril de 2004. Gina conta. Eu estava a sair da escola. Uma amiga desviou-se para a casa dela. Eu segui sozinha. Ele parou ao lado. Castro conhecia Gina melhor que as outras. A sua filha Arlene estudava com ela. Eram amigas. Visitavam-se. Gina conhecia Castro de vista. Sabia que ele era o pai de Arlene. Ele baixou o vidro. Cumprimentou-a. Perguntou como ela estava. Gina respondeu educadamente. Não se alarmou. Era o pai de uma amiga, um adulto conhecido. Castro disse que Arlene estava em casa, que queria mostrar algo a Gina, uma coisa nova. Pediu para a convidar. Ofereceu uma boleia. Gina pensou. Decidiu que estava tudo bem. Ela ia muitas vezes à casa de Arlene. Os pais sabiam. Era seguro. Entrou no carro. Castro conduziu. Não para a sua antiga casa, onde Arlene vivia com a mãe, mas para a nova, na Avenida Seymour. Gina não sabia o endereço. Não percebeu de imediato. Quando chegaram, Castro disse: espera na casa, Arlene chegará em breve. Gina entrou, olhou à volta. A casa estava vazia, silenciosa. Arlene não estava lá. Ela tentou sair. A porta estava trancada. Castro estava entre ela e a saída. O rosto dele mudou, tornou-se severo. Tudo aconteceu rapidamente. 3 sequestros, 3 métodos diferentes, mas um princípio: o uso da confiança. Com Michelle, a oferta de ajuda de um estranho. Com Amanda, a menção de conhecidos em comum. Com Gina, o uso da amizade da filha. Castro escolhia as vítimas cuidadosamente. Michelle, solitária, sem forte apoio familiar. Amanda, jovem, confiante. Gina, uma conhecida que não desconfiaria. Ele usou o seu estatuto. Motorista de autocarro escolar. Pai, vizinho, uma pessoa comum em quem se pode confiar. Os investigadores reconstroem as rotas, verificam as câmaras de vigilância daqueles anos, encontram confirmações, a carrinha de Castro na hora certa, nos lugares certos. Tudo coincide. Depoimentos das vítimas, registros das câmaras, testemunhas que viram a carrinha, mas não deram importância. Não foi coincidência, foi um sistema. Castro caçava, escolhia, planeava, agia com cálculo. E o seu estatuto social, a sua reputação de pessoa comum, eram a sua principal arma. As provas recolhidas seriam suficientes para 10 casos. A Procuradoria preparou a acusação durante 2 meses. O resultado, 977 acusações. 1 de agosto de 2013, Tribunal do Condado de Cuyagaha. A sala está lotada. Jornalistas, familiares das vítimas, curiosos, todos querem ver. Castro é levado para a sala. Um uniforme de prisão laranja. Algemas. Guardas de ambos os lados. Ele senta-se à mesa da defesa. Olha em frente. O rosto é de pedra. O juiz lê as acusações. A lista é longa. Sequestro, 3 acusações. Prisão ilegal, múltiplas acusações. Outros artigos, centenas de formulações. Cada uma, um crime separado. O promotor Timothy McGuinty faz uma declaração. Diz que está pronto para exigir a pena máxima. Este caso merece a punição máxima. A defesa de Castro propõe um acordo. O seu cliente está disposto a admitir a culpa, em todos os pontos, em troca da desistência da exigência da pena máxima. As negociações duram 1 semana. A Procuradoria consulta as vítimas, pergunta a opinião delas. As 3 concordam. Não querem um processo longo. Não querem testemunhar em tribunal. Não querem reviver. A 26 de julho, Castro admite oficialmente a culpa, em todas as 977 acusações. Cada uma é lida separadamente. Isso leva horas. Castro repete: admito, uma e outra vez. A 1 de agosto é marcada a audiência de sentença. Esta é a última chance das partes se manifestarem. O promotor apresenta as provas. Mostra fotografias da casa. Lê excertos do diário de Michelle.
Descreve o sistema que Castro construiu. Depois, a palavra é dada às vítimas. Se quiserem, podem falar, dizer algo diretamente a Castro. Amanda e Gina recusam. Não querem estar na mesma sala que ele. Entregam declarações escritas. O juiz lê-as em voz alta. Michelle decide de outra forma. Ela vai até à tribuna. Fica a alguns metros de Castro. Olha para ele. Fala diretamente, sem papel. As palavras vêm do coração. 11 anos. 11 anos da minha vida tu roubaste. Eu era jovem, tinha planos, tinha sonhos. Tu tiraste tudo isso. A voz treme, mas ela continua. Tu pensaste que me quebraste. Pensaste que eu não sobreviveria. Mas eu estou aqui. Eu estou viva. Eu sou mais forte do que tu jamais serás. Castro olha para a mesa. Não levanta os olhos. Tu vais passar o resto da tua vida numa cela. Como nos mantiveste, agora tu vais saber como é. E eu espero que todos os dias tu te lembres dos nossos rostos. Michelle cala-se. Alguns segundos de silêncio. Depois volta para o seu lugar. A sala está em completo silêncio. Nem os jornalistas se mexem. O juiz dá a palavra a Castro. Última chance para dizer algo, pedir desculpas, explicar. Castro levanta-se. Fala devagar, monotonamente. Estou doente. Tenho um vício. Eu não queria causar dor, mas não conseguia parar. Peço desculpa. As palavras são vazias, sem emoção, sem arrependimento. Mecanicamente, ele acrescenta: eu não sou um monstro. Sou apenas uma pessoa doente. O juiz interrompe. Diz que já ouviu o suficiente. Hora de anunciar a sentença. O juiz Michael Russell levanta-se. Lê a decisão. Ariel Castro, você é considerado culpado em 977 acusações. O tribunal o condena à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Uma pausa. Depois acrescenta: mais 1000 anos de prisão. A sentença será cumprida consecutivamente. Isso garante que você nunca será libertado. Castro não reage. Permanece imóvel. A segurança o pega pelos braços. O retira da sala. Familiares das vítimas choram. Alguns de alívio, outros de dor. 10 anos de espera terminaram. A justiça foi feita. O promotor McGuinty comenta aos jornalistas: esta sentença significa que Castro passará todos os dias restantes da sua vida atrás das grades. Ele mereceu. E nem isso é suficiente pelo que ele fez. A sentença entra em vigor imediatamente. Castro é enviado para uma prisão de segurança máxima. Cela solitária. Vigilância 24 horas. Nenhuma regalia. O caso de Ariel Castro está oficialmente encerrado. 3 mulheres estão livres. O criminoso foi punido. Mas a história não termina aqui. A sentença foi proferida. Castro está na prisão. Mas para Cleveland, o caso não estava encerrado. A cidade tinha que decidir o que fazer com o lembrete, com a casa na Avenida Seymour. O edifício estava vazio. A polícia tinha terminado o trabalho. As provas foram recolhidas. Mas a casa permaneceu. Os moradores passavam. Olhavam para as janelas fechadas. Lembravam-se do que tinha acontecido lá dentro. A Câmara Municipal discutia as opções: vender a casa, transformá-la no memorial, deixá-la como estava. As vítimas foram unânimes. Esta casa devia desaparecer. Nada devia sobrar. A 7 de agosto de 2013 começou a demolição. Bulldozers chegaram de manhã cedo. Centenas de pessoas reuniram-se para assistir. Vizinhos, jornalistas, simplesmente curiosos. O primeiro golpe destruiu o alpendre, o mesmo onde Amanda saiu pela primeira vez para a liberdade. O segundo golpe, a parede. O terceiro, o telhado. Em poucas horas, a casa transformou-se numa pilha de escombros. Ao anoitecer, nada restava no local. Apenas um terreno vazio. A terra foi coberta. Semearam relva. O presidente da Câmara de Cleveland, Frank Jackson, comentou: estamos a apagar o lembrete físico, mas não esqueceremos as lições que este lugar nos ensinou. Enquanto a casa era demolida, as 3 mulheres começavam uma nova vida. Um processo de reabilitação, longo, doloroso, mas necessário. Amanda voltou para a família, para o pai, para a irmã. Nas primeiras semanas, simplesmente ficava em casa. Tinha medo de sair, medo das pessoas, medo de espaços abertos. Psicólogos trabalhavam com ela diariamente. Ensinavam-na a confiar novamente, a construir relacionamentos novamente, a viver novamente. Gina também voltou para os pais. A mãe não se afastava dela. Tinha medo de a deixar ir. Tinha medo de que fosse um sonho, que acordasse e Gina não estivesse lá novamente.
Michelle escolheu um caminho diferente. Não voltou para a família. As relações eram complicadas. Em vez disso, começou a viver de forma independente, com a ajuda dos serviços sociais. Lentamente construiu a sua independência. As três receberam uma compensação financeira do estado de Ohio. O dinheiro ajudou, mas não curou. As cicatrizes permaneceram, físicas, psicológicas. 3 de setembro de 2013. Um mês após a sentença. A guarda prisional faz a ronda matinal. Verificam as celas. Chegam à cela de Castro. Ele está pendurado. Um lençol amarrado à grade da janela. Os guardas chamam os médicos. Tentam reanimá-lo. Sem sucesso. A conclusão oficial: morte auto-infligida. A investigação confirma. Nenhuma evidência de envolvimento de terceiros. Alguns disseram: ele escapou à punição. Evitou os anos que devia ter passado numa cela. Teve uma saída fácil. Outros disseram: esta é a última confissão de culpa. O único arrependimento de que ele era capaz. O psicólogo Michael Stone propôs uma terceira versão. Castro não conseguia existir sem controle. Toda a vida ele controlou os outros. Na prisão, ele era controlado. Isso era insuportável. O último ato de controle: escolher o fim por si mesmo. Após este evento, o caso foi oficialmente encerrado. O criminoso não existia mais. As vítimas estavam livres. A justiça foi feita. Mas ficaram perguntas. Perguntas não para Castro, para a sociedade, para o sistema, para aqueles que viviam por perto. Por 10 anos, 3 mulheres estiveram a poucos quilómetros das suas famílias, das esquadras de polícia, das pessoas que as procuravam. Por 10 anos, elas estiveram tão perto e tão longe. Vizinhos viram estranhezas, janelas fechadas, muita comida, sons estranhos, mas ninguém ligou os pontos, ninguém olhou mais fundo. A polícia foi à casa 2 vezes, bateu na porta, falou com Castro, foi embora, não entrou, não verificou. Um detetive interrogou Castro em 2004. O nome estava na lista de suspeitos, mas a reputação o protegeu. Um motorista de autocarro comum, pai da amiga da vítima, ajudava nas buscas, não podia estar envolvido. A socióloga Catherine Genovese estudou o caso. Escreveu um artigo sobre cegueira coletiva, um fenómeno em que a sociedade não percebe um crime porque não quer ver. As pessoas vivem lado a lado, mas não se veem. Não fazem perguntas desconfortáveis, respeitam os limites. Mas, por vezes, o respeito pelos limites significa ignorar um grito de socorro. O caso Castro mudou a abordagem da polícia às investigações. Agora, cada queixa de violência doméstica é verificada com mais rigor. Cada chamada estranha exige uma inspeção completa. Em Cleveland, foi criado um programa de formação para os residentes. Ensinam a reconhecer sinais de sequestro, a notar estranhezas, a não ter medo de denunciar. As 3 mulheres continuaram as suas vidas. Amanda escreveu um livro, contou a sua história, ajuda outras vítimas. Gina também se tornou ativista. Luta pelos direitos dos desaparecidos. Michelle escolheu a privacidade. Vive em silêncio. Recupera ao seu ritmo. A história da casa na Avenida Seymour terminou, mas as lições permaneceram. Sobre como é fácil não notar o monstruoso, como é simples passar ao lado e como é importante olhar com mais atenção para o mundo à nossa volta.